Tá certo, vamos lá. Amém. Pessoas do meu S2, eu vou colocar aqui na caixa de diálogos, tá? O áudio o que, Rubens? É o meu? Ou tu tá pedindo para as pessoas desligarem o dela? Não entendi. Meu áudio tá ruim, o que é? Vocês estão conseguindo me ouvir direito aí? Ah, show. Então vamos lá. Roteiro da bimestral de vocês. Confira-se na internet de vocês antes. Tá travando um pouco a sua voz, ó. Vamos lá. Roteiro da semanal, da bimestral de vocês. É a unidade 6. Capítulos 1 e 2. Tá? Então, por favor, já anotem, já salvem, clique Ctrl+C, Ctrl+V no bloco de notas aí. Tranquilo, Rubens. Assim, pessoal, ontem alguns alunos tiveram esse problema também com a internet deles, né? E aí, para não ter que ficar parando, né, eu falei, os minutos que a sua internet estiver ruim, ou se ela estiver ruim, se ela estiver muito ruim ao ponto que você não conseguir compreender, nem compensa você assistir a aula, porque não vou dizer que é uma perca de tempo, mas é porque tu vai ficar se forçando a entender, e aí tu vai pegar, tipo, um abuso, né, pela aula em si, tu vai ficar estressado, porque não vai estar dando certo. Então, o meu conselho é que se a sua internet está muito ruim em determinado dia, não assista aquela aula online, entendeu? Assiste ela gravada. Ou então espera um pedaço, vai reiniciar o modem, volta. A aula está sendo gravada desde aquele momento que eu falei para vocês. Então você não vai ter prejuízo em perder nada, tá? Quando essa aula finalizar, eu vou disponibilizar ela no Classroom e vou disponibilizar os slides também, então você consegue acompanhar tudo isso muito de boa, tá? Então, assim, não fique forçando se a sua internet não está funcionando direito, porque no caso você não vai estar aprendendo nada, tá? Pelo contrário, você vai ficar com raiva, chateado, e aí o aprendizado vai ser comprometido, tá? Pessoa que entrou agora por último, Lívia, muito bom dia. Andrezito, muito bom dia também. Tava falando aqui para os meninos, a bimestral de vocês, tá? É a unidade 6, capítulo 1 e 2, tá? Do livro de Geografia. E também já adiantei para eles, né? Que muito provavelmente o ano letivo ele vai finalizar aí entre a primeira e a segunda semana de dezembro, tá? Se tudo correr bem e der certo. Não tá ouvindo, Cauã? Só tu, né? Não tá ouvindo direito? Bom dia, André. Acho que só você. Mais alguém não tá conseguindo ouvir direito? O Cauã disse que não tá ouvindo nada. Olha se não é problema na caixa de som ou algo do tipo, Cauãzito. Aqui também, eu tô tendo retorno, né, pelo fone, então eu tô conseguindo escutar a minha própria voz. Aqui tá tranquilo, tá? Então vamos lá. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, tá? Eu acredito que boa parte de vocês já tenham recebido as notas das avaliações semanais. E aí, tem algumas problemáticas que eu queria tratar com vocês. Por exemplo, eu recebi muitas poucas atividades de vocês, tá? Foram pouquíssimas mesmo. Não somente em relação às atividades, mas às próprias revisões. Então, assim, eu vou ser bem sincero com vocês estão no 8º ano, tá? Eu não tenho que ficar medindo o que eu vou falar, porque vocês já saíram aí do 6º e do 7º, tá? Então, esse negócio de, mas eu não vou falar isso não, porque vai magoar os bichinhos, isso aí não existe não, tá? Pelo menos a partir do 8º para cima, para mim, não existe não. Então, assim, eu parto do pressuposto que é o seguinte, se você não me enviou a revisão, muito provavelmente você não a fez. Se você não fez a revisão, muito provavelmente, né, você não estudou para ela. Eu não estou aqui para te julgar, né? Eu acho que cada pessoa está vivendo a pandemia que merece ou não, tá certo? E diante disso, eu sei que existe uma série de dificuldades com vocês. Vocês são adolescentes, vocês estão aí passando por uma série de problemáticas, tanto hormonais quanto psicológicas, por conta da pandemia também, tá? E assim, eu recebi um número muito baixo de revisões,
as pessoas que me enviaram a revisão, né, para não ter um bocado de gente falando assim, se eu recebeu a minha, todos que eu recebi, eu respondi, tá? Alguns não conseguiram enviar a tempo, chegaram para mim no e-mail e falaram, olha, Kelvin, eu não pude enviar por conta disso, e queria saber se você aceita, não é? E aí eu fui lá e aceitei, tá certo? Então, de antemão, eu já aviso para vocês, né? Tipo, Kelvin, eu esqueci, eu posso enviar essa semana? Não, você pode até enviar, eu posso até corrigir, mas não vai valer mais nada, porque a planilha de notas das semanais já foram fechadas. Tanto que eu só enviei segunda-feira agora, porque eu estava esperando as pessoas fazerem a segunda chamada, tá? Então, assim, revisão da semanal já foi, tá? E não esqueçam, em relação às atividades, tá? Eu tenho pessoas que não entregaram ainda nenhuma. Não vai adiantar nada você tirar 10 na semanal, você tirar 10 na bimestral e você não ter me entregue nenhuma atividade, porque eu vou pegar o seu 20, tá certo? E vou dividir por 3 e vai dar 6,7. E aí não importa também se você é um aluno aplicado, exemplar, eu não vou te dar scores. A Anisa não vai te dar scores, porque as atividades, elas servem para concatenar o conteúdo, tá? Para juntar o conteúdo e também serve como uma forma de avaliação, tá? Que bom que voltou a funcionar aí, Cauã. Então, preciso que vocês me enviem atividades, tá? Se vocês estão passando por algum problema, eu não quero saber do problema, mas eu quero um parecer de você falar assim, olha, Kelvin, no momento eu não estou conseguindo te enviar as atividades, mas eu vou enviá-las. Eu preciso, pelo menos, que você tenha a responsabilidade de me enviar um e-mail, entrar em contato comigo e falar, olha, Kelvin, eu vou te enviar essas atividades, só não vai ser agora. Só não vai ser durante a semana, tá? E eu vou entender isso muito bem. Tá certo? O que eu não vou entender é você não me enviar nada, tá? Você vem para aula online, né? Você assiste, e aí você vai, não faz a revisão, faz a prova e tira um 3, cara. Você não tira dúvidas aqui durante a aula. Você não manda um e-mail tirando dúvida. Todo dia eu respondo e-mail, pelo menos, de uma pessoa do 9º ano, perguntando, olha, Kelvin, não entendi isso aqui direito, me explica. Às vezes eles se juntam e a gente marca, olha, a gente vai marcar uma aula online extra que é para tirar as dúvidas de vocês. Vocês precisam fazer isso, pessoal. Às vezes parece que a gente tem muito tempo quando a gente é adolescente, mas vai chegar um momento em que vocês vão piscar e vão estar no ensino médio. Você vai piscar de novo, vai estar no 3º ano. Você vai piscar e vai estar entrando ou não no vestibular. Então, assim, a responsabilidade que vocês têm, tá? Ela é bastante elevada. Então, vocês precisam fazer jus a isso. Tá? E, além do mais, que isso é um investimento, né? Nós não estamos aqui em uma escola pública, ela é uma escola privada e ela tem custos, tá certo? E esse custo, ele pesa no bolso dos responsáveis de vocês, tá? Então, por favor, sejam mais responsáveis. Se você é uma pessoa que está entregando as atividades, entregou a revisão e você não gostou do que eu falei, essa mensagem não foi para você, tá? Foram para as pessoas que não estão entregando, tá certo? Eu espero que vocês estejam bem. Eu desejo a todos vocês um bom dia e, obviamente, uma ótima aula para a gente. Novamente, tá? Roteiro da bimestral de vocês, unidade 6, capítulos 1 e 2, tá? O final desse daqui com aspectos econômicos. E na semana que vem a gente inicia tensões e conflitos. E aí na outra já faz a revisão, na outra faz a prova, começa o livro 4. E aí quando você piscar, acabou o ano. Finalmente acabou 2020. Que é o que eu acredito que vocês mais esperam, assim como eu também. Então, simbora nós, tá? Finalizando aqui os aspectos econômicos do continente africano, tá? Na semana passada, nós conseguimos aí entender alguns conceitos. Olá, Julinha, bom dia, tá? Lembrando, né? Evitem ficar conversando na caixa de diálogo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, tá? Deixem na caixa de diálogo e guardem para o final, que depois que eu terminar aqui a gravação, a gente faz aquele momento de tirar as dúvidas, tá certo? Então, em relação aos aspectos econômicos, a gente viu que dentro do continente africano, lá nos 3 setores da economia, o setor primário, que envolve a agricultura e a parte da pecuária, ou seria a agropecuária, tá? O setor secundário, que é isso que nós vamos estudar, que é a indústria, tá? O setor terciário, que é o setor de prestação de serviços, de comércio, eles são atuantes, tá? Em todos os países do continente, mas principalmente no continente africano, trabalha-se com o setor primário,
E por que eu sempre faço um paralelo do continente africano com o Brasil? Primeiro ponto, o Brasil ele tem dimensões territoriais continentais, ou seja, ele é um país que tem uma grande extensão territorial em que vários países caberiam facilmente dentro dele. Segundo ponto, tá? Por conta da proximidade, tá? E aí vocês lembram lá daquele conteúdo do sexto ano, dos argumentos do Wegener sobre a proximidade entre o Brasil e o continente africano, nós temos muitos aspectos parecidos. Não são totalmente aspectos culturais, mas nós incorporamos muito desses aspectos africanos por conta do período de colonização, tá? E nós também temos a questão climática, vegetacional, geológica, fitológica, que são das plantas. Então, assim, muito do que se vê no Brasil também se vê no continente africano. Algumas exceções aí, como, por exemplo, Cerrado e Savana, mas no mais, nós focamos também no setor primário e eles também. E isso é um problema. Por quê? É sempre aquela história que eu falo para os meus alunos. Nós produzimos commodities. O que são commodities, Kelvin? São produtos com alto valor agregado para o mercado internacional. Exemplo, o Brasil, principal commodity, o que ele mais exporta? Soja, tá? Grãos, café, laranja, tá certo? Então, nós temos aqui um foco muito grande no setor primário. E aí, qual é o problema? O problema é o seguinte: eu tenho uma relação diplomática com os norte-americanos, com os Estados Unidos, e aí existe uma parceria entre o presidente atual, que é o Jair Messias Bolsonaro, com o presidente atual, não é, Donald Trump, em que existem, não é, benefícios dos Estados Unidos comprarem o aço brasileiro. E aí, qual é a problemática? É o seguinte: olha, eu ofereço um desconto para os norte-americanos comprarem o meu aço, tá? E aí eu vendo um aço barato. Quando chega lá nos Estados Unidos, esse aço ele é transformado, ou seja, ele sai do setor primário e vem para o setor industrial, tá? Objetos são fabricados e, obviamente, os norte-americanos, né, vão vender esses produtos. Qual é o problema disso, Kelvin? O problema disso é porque eu vendi uma matéria-prima barata, eu não tenho a tecnologia necessária para transformar esse material, e aí eu compro um material transformado com a minha matéria-prima por um preço mais caro, encho ele de impostos e trago para o setor terciário, que é o setor de prestação de serviços e comércio, ou seja, a venda, tá? Que chega até o consumidor final, que somos eu e você. E aí o que acontece? E aí você vai lá numa loja, no eBay da vida, numa Secomil, numa loja de aparelhos eletroeletrônicos, e aí você vai comprar um videogame, você vai comprar um notebook, você vai comprar um celular, em que a matéria-prima saiu do seu país, tá? Mas por conta de uma alta carga tributária e por conta de um baixo recurso tecnológico, você paga muito caro. Hoje, nós brasileiros somos um país, tá, com o maior número de impostos, tá, em que o brasileiro paga o maior número de impostos a nível mundial. Isso não tem um reflexo muito grande para a nossa economia, cada vez mais impostos vão sendo criados, tá? A nossa moeda real ela é enfraquecida, não sei se vocês acompanharam as últimas semanas, mas o real conseguiu ficar pior em situação fiscal e financeira do que o peso argentino. A Argentina está passando por uma crise econômica, tá certo? E aí, o debate que eu tive ontem no nono ano, já que nós estamos lidando com assuntos parecidos e similares, foi o seguinte: olha, a situação econômica do Brasil, ela ainda não piorou por conta da pandemia. A gente viu que o arroz aumentou, tá? Nós vimos que teve um aumento muito grande, mas isso não foi literalmente atrelado de maneira direta com a questão da pandemia. Os efeitos da pandemia vão ser sentidos no primeiro trimestre de 2021, tá? Então, assim, as problemáticas, elas ainda vão acontecer. Então, se o real está, né, no final de 2019 tão desvalorizado ao ponto dele performar, né, ter uma performance pior do que a moeda argentina, caramba, 2021 vai ser um Deus nos acuda, né? Então, quando a gente fala de indústria, tá, se nós pegarmos continentes muito desenvolvidos, como, por exemplo, se a gente pega a Europa, pega alguns países asiáticos, você vai perceber que o foco do país é no setor secundário e no setor terciário, tá? Eu não vou me preocupar
com matéria-prima, porque isso eu posso extrair de países emergentes. Eles vão vender para mim muito barato, porque eu comando muita tecnologia. E aí a tecnologia chega para a gente defasada. Como assim? O que chega para a gente de tecnologia é uma tecnologia que já se perdeu, já não tem mais uso nos países desenvolvidos e vem para os subdesenvolvidos como algo novo. Mas não é novo. A energia eólica, a energia solar são novas para a nossa realidade, mas são energias que estão há mais de 25 anos na Europa. Então, nós compramos uma tecnologia que já está em desuso. Então, é como se eles fizessem assim, olha, nós desenvolvemos uma tecnologia que tem um valor X, a gente gastou bastante, e uma maneira da gente recuperar esse dinheiro é vender essa tecnologia para os países emergentes. E eles compram. Nós não investimos em tecnologia suficiente, tá? O continente africano não investe em tecnologia suficiente, até porque falta muito recurso, tá? E acaba tendo que comprar uma tecnologia defasada de um outro país, porque não investe em tecnologia suficiente. Então, a fuga de cérebros que ocorre no Brasil, tá? Que é aquela massa de pessoas altamente capacitadas para o mercado de trabalho, e esse mercado de trabalho nacional, tanto brasileiro quanto dos países do continente africano, não absorve essas pessoas. E aí, o que ela faz? Ela viaja para países que absorvam o seu intelecto. Ela vai para o Canadá, ela vai para os Estados Unidos, ela vai para a Inglaterra. Então, percebam como essa dinâmica dos setores econômicos é muito forte. Então, qual é a ideia central aqui quando a gente fala da indústria do continente africano, tá certo? As indústrias, elas não são indústrias de ponta, são indústrias de base, ou seja, são indústrias ligadas ainda ao setor primário. Exemplo, se eu tenho que extrair um minério, se eu tenho que extrair ouro, ferro, aço, cobre, tá? Eu preciso de uma indústria para isso. Mas eu não tenho a indústria que vai transformar esse material em um objeto de alto valor agregado, que é o que dá dinheiro. Tá? Então, infelizmente, dentro do continente africano, as principais indústrias que eu tenho são essas, indústrias mineradoras e de extração. E aí você lembra lá dos tipos de extrativismo, vegetal, animal e mineral, e entende que o extrativismo mineral, que é o praticado no continente, é um dos que mais prejudica o meio ambiente. E isso é uma problemática muito grande. Por quê? Porque a população africana, ela passa fome, ela passa escassez de água e de alimentos, mas isso é um projeto político. Tá? Da mesma forma que quando a gente fala, o Brasil ele produz muitos alimentos. Para você ter uma noção, o Brasil está no top 5 países que mais produz alimentos a nível mundial. Mas você vai para o interior do Ceará e tem gente passando fome. Não é diferente no continente africano. A diferença é porque são mais pessoas, tá? Até porque nós temos uma divisão regional muito grande, né? Porque nós temos ali 54 países, nós temos grandes diferenças culturais, tá? Nós temos grandes problemáticas que a gente vai ver nas tensões e nos conflitos em relação ao terrorismo, em relação aos atentados, em relação às comunidades tradicionais. Então nós temos guerras civis. Enquanto a gente conversa aqui, que a gente está tendo aula, existem centenas, se não milhares de crianças africanas que estão passando fome, estão sem ter uma água de boa qualidade para beber, que entra aí o saneamento básico, em que as crianças estão sendo aliciadas para trabalhar no tráfico de armas, no tráfico de drogas, tá? Estão morrendo em confronto com a polícia, tá? Não muito diferente do que ocorre no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, as indústrias aqui são indústrias de pouco valor agregado, tá? São indústrias principalmente ligadas à mineração e à extração aí, desses recursos naturais. Os países que apresentam a maior atividade industrial são a África do Sul, a Nigéria, tá? E alguns países envolvendo a África do Norte. As 3 maiores economias da África são Nigéria, África do Sul e Egito, ou seja, esses 3 países concentram quase que 60% de todo o PIB, tá, dos outros países, ou seja, tem 51 países para dividir o que falta aí para completar o PIB do continente africano. Em relação a isso, as próprias indústrias desses 3 países são as que mais têm influência no mercado internacional, tá? Ou seja, as outras são colocadas meio que de escanteio. E a indústria petroquímica, tá? Que é a de extração de petróleo, é uma das que mais polui a água das populações, das comunidades tradicionais.
Então, assim, as políticas ambientais no continente africano, elas são muito frouxas, tá? Conseguem ser piores do que aqui no Brasil, tá? Frente ao continente africano, as políticas, certo, ambientais do Brasil, elas são bem mais rigorosas, tá? Aqui você tem o rejeito do petróleo sendo desperdiçado, né, sendo jogado aí diretamente nos rios, nos lagos e lagoas, e as pessoas bebem essa água porque não tem outra, tá? Não tem outra alternativa para essas pessoas. Até tem, mas o governo ele não está muito preocupado. O setor terciário, que é o setor de serviços, aqui vai envolver principalmente o turismo, tá? Acredito que você já tenha ouvido falar de atividades como o safari, tá? Onde parques nacionais que tentam manter aí animais selvagens estão instalados por várias localidades do continente africano e as pessoas pagam para fazer os safaris selvagens. Então elas entram lá num carrinho e vão visitar e observar os animais, ou então fazem outro tipo de safari, que é um safari mais humanitário, que é onde você entra tipo em uma gaiola, não é? Parece muito como se você estivesse indo para dentro de um zoológico, onde você é um animal enjaulado e os animais são atraídos até você, né? O pessoal do parque joga uns pedaços de carne e aí vem os leões e as leoas pulam em cima da jaula que você tá? São estruturas bastante grandes para que você não sofra nenhum machucado. E os animais vêm até você, não é você que vai atrás dos animais. Tá? E aí, dentro desse setor de terciário de serviços, nós também temos a caça. Não é? Acredito que vocês já tenham visto muitos caçadores viajam de vários cantos do mundo, vão para essas reservas para caçar alguns animais. Grande problemática. Vez ou outra, existe a caça ilegal, né? Animais em extinção são caçados. Então, você tem a morte de elefantes, a morte de girafas, de rinocerontes, tá? Por conta dessa caça, que era para ser uma caça legalizada. Então, na caça legalizada, os animais abatidos são animais que não estão em risco de extinção e existe uma série de protocolos. As pessoas pagam o valor do animal, as pessoas pagam se não forem consumir aquela carne. Então, sim, você paga muito, né? Então, muitas pessoas, muitos milionários viajam para o continente africano para realizar esse tipo de esporte. Para mim é um esporte meio doentio, né? Outra atividade crescente é a questão do mercado financeiro, mas não tem tanta influência se não for naqueles 3 países que nós citamos, já que eles representam o maior volume do produto interno bruto, que é o PIB do continente africano. Tá? A principal atuação no mercado internacional é a seguinte: nós já entendemos um pouco de que o continente africano, né, ele foi muito explorado pelas potências econômicas, muito explorado pela Europa, muito explorado pelos Estados Unidos. Até hoje ainda é muito explorado, mas é menos do que aí há 30, 40 anos atrás, tá certo? Então, muito dos problemas que nós vamos ver na semana que vem, quando nós vamos tratar as tensões dos conflitos, são decorrentes dos processos de colonização e de descolonização do continente, tá? Onde nós vamos ter que o principal impacto aqui vai ser da globalização. Então, é muito comum nós chegarmos em alguns países, em alguns municípios mais afastados, tá? Dos centros internacionais do continente africano, nós encontrarmos pessoas que não têm celular, que não têm uma tecnologia adequada, que ainda usam, por exemplo, SMS, porque o smartphone não chegou lá ainda, tá? Problemas de luz elétrica, as pessoas não têm geladeira, tá? A maneira de armazenar os alimentos é com a salga ou com a defumação, tá certo? Nós conseguimos encontrar comunidades tradicionais que vivem de modo rudimentar há mais de 3.000 anos, tá certo? Ainda com a dependência da sua ancestralidade. Então, assim, mesmo sabendo que é um continente extremamente alterado pelo homem branco europeu, ainda conseguimos, né, encontrar resquícios de uma atividade aí tradicional, como mostra muito bem no documentário que eu passei para vocês assistirem lá, da recuperação paralela. Tá? Outra coisa também que eu recebi pouquíssimo, eu recebi mais de quem não precisa a recuperação paralela do que de quem precisa. Né? É meio que contraditório, mas é isso aí, a gente não pode fazer muita coisa a respeito disso não. Tá?
A dependência é maior quanto mais pobre e menos influente é o país no mercado global, ou seja, dos 54, eu sei que 3 têm uma influência, então esses 3, as pessoas que moram e residem nele, vão ter uma situação de vida bem melhor do que as dos 51 países restantes. Então aqui é uma charge, eu gosto muito dessa charge, eu costumo usar muito ela em provas, tá? Charges similares a essa, que mostram a partilha da África pelos países europeus, tá? É tanto que é por conta dessa partilha aqui que nós vamos ter países que falam francês, inglês, tá certo? Espanhol, que falam a língua belga, que falam português, assim como nós, tá certo? Inclusive, se eu não me engano, né, umas 2 semanas atrás, aí, o Arthur e o André fizeram uma pesquisazinha rápida e colocaram uma série de países que falam aí o português, mas não é o português brasileiro, né? É o português de Portugal. E aqui a outra charge muito comum da gente ver nos livros de geografia, da gente vê nos vestibulares, que mostram, não é? O continente africano sendo escavado, ou seja, os seus recursos sendo extraídos, e o enriquecimento, a moeda, não fica no local, tá certo? Então, é muito ilógico, em pleno ano de 2020, nós entendemos o seguinte, olha, existe muito petróleo no continente africano, tanto que o continente africano, existem países que fazem parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas a extração, a indústria não é africana. Então, assim, olha, eu vou pegar pessoas do continente, porque é uma mão de obra barata, para trabalharem nas minas, mas as pessoas de alto valor agregado, os engenheiros, os diretores, os executivos, vão ser europeus, vão ser estadunidenses, vão ser canadenses. Eu não vou empregar, tá, as próprias populações que residem nesse continente. A indústria que extrai, geralmente, é uma indústria do exterior, é uma indústria europeia, é uma indústria norte-americana. Então, o valor final não fica para o continente, o que é um absurdo. Como é que eu tenho a reserva, eu tenho parcialmente uma tecnologia para extrair e o dinheiro não fica para mim? Não tem lógica. Isso lembra muito, sabe o quê? O pré-sal brasileiro. O pré-sal brasileiro está sendo vendido para que outros países consigam extrair isso daí para eles. Tá? O que é a maior burrice se pensar dessa forma. Por quê? Porque o montante final de dinheiro não vai ficar para o povo brasileiro, não vai ser revertido em segurança, em educação e em qualidade de vida. Tá? E, infelizmente, nós temos políticos corruptos que agem, não é, efetivamente e contribuem para que essas problemáticas aconteçam. Porque, pessoal, no nosso sistema econômico atual existe uma lógica. Para eu ter uma pessoa rica, eu tenho que ter um número muito maior de pessoas pobres para trabalharem, tá certo? Para construírem aí a base econômica dessa pessoa. Alguma dúvida até agora? Dá uma olhada aqui nas caixas de diálogo de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal que saiu aí, que entrou agora, muito bom dia para vocês. Maiores economias do continente africano. A gente tem a Nigéria como a maior economia, ela é detentora do maior PIB do continente, tá? É um dos principais países emergentes, tanto que a Nigéria está lá no G20, né, entre os 20 países emergentes, em que o G7, que são as 7 maiores potências em desenvolvimento do mundo, estão de olho, tá? A função do G7 e do G20 é muito bacana. Tipo assim, eu reúno os maiores países que têm as maiores economias, eu formei 7 países, que são o G7, era G8, mas a Rússia foi convidada a se retirar, porque o Putin, né, ele é uma pessoa que não bate muito bem das ideias. Vejam só, né, que há aproximadamente um mês atrás iam ter eleições aí, na Rússia, e aí a pessoa que tinha as maiores chances de concorrer contra o Putin, ela foi encontrada morta dentro do aeroporto, né? E foi encontrado dentro do estômago dela resquícios de café. Ela estava esperando o voo, ela tomou um café envenenado e morreu. E assim, não sei se vocês sabem, mas o Putin, ele é um ex-membro da KGB, que é a força de infiltração russa, né? Então, assim, eu não queria dizer nada não, né? Mas é muito estranho que a pessoa que está ali concorrendo diretamente com o atual presidente, ela morra, né, de forma misteriosa, tá?
Então, assim, o Putin ele é meio variado das ideias, aí o pessoal convidou ele a se retirar do G8 e aí voltou a ser o G7. E a função do G7, com a criação do G20, é eu avaliar, olha, aquele país ele está se destacando muito. Eu vou colocar ele no G20 e eu vou poder controlar pelas reuniões a base econômica dele. Então, eu vou sempre favorecer o interesse daqueles 7 principais, tá? Mas é um conteúdo que a gente vai trabalhar bastante no 9º ano, que é a parte de Europa. Suspeita, hein, Yuri? Suspeita, hein? Ele acha que ninguém desconfia dele, não. Bichinho. Por outro lado, ao mesmo passo em que eu tenho muita riqueza na Nigéria, pessoal, desigualdade lá reina. Então, assim, a Nigéria é um país, né, africano que tem o maior PIB, mas é o maior PIB para a população rica, porque lá eu tenho uma desigualdade socioeconômica muito grande e os conflitos internos estão se intensificando, porque vai chegar um momento, né, em que a população não vai mais querer tais governadores, como aconteceram aí com outros países, e vai tentar se rebelar, e assim as guerras civis são instauradas. Por enquanto, a democracia, não é? O diálogo entre governo e população ainda é um diálogo sólido. E aqui é uma imagenzinha de onde fica a Nigéria. As principais problemáticas, tá? É porque a indústria aqui ela é bem desenvolvida, mas para os centros urbanos, aqui é uma pessoa trabalhando na extração de petróleo. Você consegue perceber luvas, você consegue perceber uma bota, mas ela não tem, tá, o resto da indumentária necessária. Então, assim, ela entra em contato direto com esses vapores tóxicos, ela entra em contato direto com o petróleo cru, que causa problemas de pele nas pessoas. Ainda falando das maiores economias, a gente tem a África do Sul, tá? Também ali faz parte do G20, afinal ela é a capital aí, que mais representa o continente africano, tá? Também faz parte dos BRICS, que é um bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui o S é de South Africa, tá? Que representa os países emergentes. A industrialização da África do Sul, ela se dá depois que ela quebra as correntes com o Reino Unido, então é muito comum na África do Sul, tá? Nós encontrarmos pessoas que falam inglês, tá certo? A indústria, principalmente baseada na mineração, no turismo também, tá? Muitas pessoas viajam para a África do Sul para fazer aqueles mergulhos com gaiola e verem ali o tubarão branco, tá? Então é muito comum isso acontecer, então o turismo é muito eficaz na África do Sul. Possui grandes riquezas minerais, não é? Mas por conta de um sistema, tá, social chamado apartheid, que significa separação, que é o assunto da nossa próxima aula também, eles tiveram um grande embargo econômico, ou seja, alguns países cortaram relação porque consideraram desumana o que a África do Sul fez em relação ao apartheid, que foi a separação entre brancos e negros, tá? Lembrando, pessoal, o continente africano, tá certo? É um dos locais onde nós mais encontramos pessoas, tá, negras. O segundo local em que nós mais encontramos pessoas negras fora os países do continente africano é no Brasil. Tá? Com o fim do apartheid, a economia ela volta a se restabelecer, mas ainda assim alguns países não fazem acordos diplomáticos com países do continente africano. Tá? O turismo começa a crescer e a gente tem o processo econômico do Egito, tá? O processo de industrialização. Olha, o Egito, para mim, quando as pessoas falam assim, eu vou viajar para o Egito, eu vou pagar 8 mil reais para ver as pirâmides e tal. Assim, se for um sonho muito grande, eu até recomendo, olha, vá e tudo. Eu tive um colega que foi, e assim, ele tinha um negócio assim na cabeça de que, eu vou estar andando e as múmias vão estar andando no meio da rua. Assim, pessoal, quando a gente fala das pirâmides, né, as pirâmides de Gizé e da esfinge que tem no Egito, que são os resquícios do que sobrou da civilização antiga, eu acho que o pessoal acha que o Egito é só aquilo, mas não é. Você tem toda uma comunidade, uma população urbana em volta, tá? Quando as pessoas geralmente batem foto das pirâmides e da esfinge, que só pega aquele primeiro plano, você acha que é o deserto todinho em volta e ali os monumentos, mas não é. Você tem uma cidade todinha por trás, entendeu? Então é como se fosse assim, a grosso modo falando. É como se fosse o pessoal do interior indo ver um shopping, entendeu? Quando você instala aí um shopping
de grande magnitude no interior, como por exemplo foi com o shopping de Maracanaú, já que Maracanaú não tinha shopping, o pessoal tinha que vir para Fortaleza para poder visitar os shoppings, tá certo? Então, assim, para mim, é um país que é superestimado em relação, certo, à questão do ponto turístico, que seriam aí as pirâmides e a esfinge. Grandes pontos positivos. O antigo presidente do Egito, tá? O Nasser, tá certo? Ele teve uma ideia brilhante, que foi de transformar o Egito em uma república laica. Como assim? Olha, eu não vou misturar política e religião. É o mais coeso e correto. Para você ter decisões pautadas no social, que não envolve a religião. Até porque, quando a gente fala de religião islâmica, a gente entende que o Alcorão, ele prega uma religião extremista, tá? Em que os direitos das mulheres são todos cerceados, são todos trancados. Você, mulher, não tem quase que direito nenhum, tá? Você tem uma dependência, tá certo? Patriarcal muito grande, você depende muito do seu pai, da sua família, e você vai depender bastante do seu futuro esposo, tá? Alguém falou o que aqui? Isso. Então, a principal ideia do Nasser, e que a população foi muito contra, mas ele conseguiu, não é? Transformar isso numa república laica. E ele nacionalizou o canal de Suez. Para quem não sabe, o canal de Suez ele era principalmente, tá, um veículo que ligava o mar com o interior lá do continente. Era muito utilizado pela Inglaterra, mas somente por ela. A partir do momento que ele nacionaliza ali o canal de Suez, outras potências vão poder utilizar, vão poder levar mercadoria por novas rotas. Não, Vitor, até hoje as mulheres, em comparação com os homens, elas ainda têm pouco direito, tá? Concordo com você, né, que antigamente a situação era bem pior, tá? Mas hoje a situação ainda é bem ruim, tá certo? Se a gente parar para pensar, por exemplo, que boa parte das decisões, tá, de leis voltadas para as mulheres são tomadas por homens, a gente já tem uma quebra de paradigma muito grande. Como é que eu vou entender como é ser mulher se eu não sou? Não tem lógica. Então, como é que eu vou poder criar leis específicas que facilitem, que favoreçam, tá, as mulheres, se eu não entendo da realidade de ser mulher? Então, não tem lógica. Por exemplo, a política brasileira, para você ter uma noção, a política brasileira representa 15%, tá certo, do número de mulheres nas câmaras, tanto municipais quanto governamentais. Então, assim, é um número muito pequeno de pessoas, tá certo, do sexo feminino trabalhando ali. E olha a outra, né, grande dificuldade. Eu tenho um número maior de mulheres vivendo no mundo, tá? O número de homens é menor que o número de mulheres. Então, como é que eu posso ter um número maior de homens fazendo leis para os dois? Se eu não consigo entender a realidade das mulheres. Não tem lógica. É isso aí. Ó, população, né? Nascem mais homens, mas morrem mais homens. E aí é só vocês lembrarem, né? Geralmente eu falo, olha, nós homens somos muito estúpidos, nós morremos por besteiras. Tipo assim, pisei no teu pé, tu não gostou, não gostei. A gente cai na porrada e se mata. Alguém acha isso inteligente? Eu não. Não consigo entender. Tipo assim, saem para uma festa, vão se divertir e aí alguém morre. E eu fico assim, caramba, que divertimento legal a morte, né? Não consigo entender, né? Aí o Yuri, né? Ele fala assim, olha que pisante maneiro, branco, bem bonitinho, vai lá e pisa no sapato do cara. O cara vai lá, fica com raiva, dá 3 tiros nele. Acabou o Yuri. Entendeu? Então, assim, homens nascem mais, mas por conta de ideias brilhantes, morrem mais também. Então, as mulheres estão em um número maior de indivíduos do que os homens. Ainda bem, né? O que é, então, Kelvin, o pan-arabismo? É um movimento político de caráter nacionalista, patriota, que visa, tá certo, uma congregação dos povos árabes, uma junção. Esse movimento ele tem a função de unificar o Oriente Médio, ou seja, unificar a porção africana de religião islâmica, tá certo, com os países que seguem esses preceitos religiosos, com os países ali do Oriente Médio, tá? Então, o pan-arabismo ele tem a função, né, de juntar essas pessoas, porque elas estão ali, né, na ideia deles falando a mesma língua que a língua de Alá, que seguem os preceitos do Alcorão, tá certo? Lembrando também que
nesse caso, não é? Quando a gente está falando ali da religião islâmica, tudo que nós vamos julgar, nós precisamos ter algo em mente. Por exemplo, eu não posso chegar e ficar julgando, mas é porque isso é muito errado, mas é porque isso não está certo. Existem coisas, não é, que atualmente são, infelizmente, né, não, no caso, felizmente, não são mais aceitas de forma nenhuma. E o machismo é uma delas. Mas para a religião islâmica, o homem, ele tem uma visão semelhante com Deus, não é? Ele foi criado primeiro. E aí tem toda aquela questão religiosa que age diretamente na política. E qual é o grande problema disso? Se fosse só a parte religiosa, tá? Fizesse igual ao Egito, né? Fosse só a parte religiosa e a parte política de lado, tava tudo ótimo. Por quê? Porque se você quisesse seguir o preceito religioso, você tinha que seguir aquilo ali dentro da sua religião. A partir do momento que eu misturo os dois, você tem que seguir aquilo ali para sempre. Entendeu? Então você cresce condicionado a achar que aquilo ali é certo para você. É tipo quando você tá num relacionamento que não te faz bem, todo mundo sabe que não te faz bem, mas tu tá vislumbrado. Não, aquela pessoa, eu idealizei ela como aquele ser fenomenal. E aí a pessoa vai lá, dá um pé na tua bunda e tu fica assim, meu Deus, tanto que as minhas amigas me falaram que aquela pessoa não prestava. E aí elas olham pra ti assim, né? Falando justamente que, né, elas estavam certas e você estava erradinho, tá certo? Então, o ideal é justamente nós termos essa laicidade, tá certo? Termos um Estado laico, porque se a gente tem um Estado laico, nós conseguimos atingir uma maior parte da população, porque a gente vai se preocupar com o ser cidadão, não com a religião daquela pessoa, tá certo? Blocos econômicos. Atualmente o continente ele tem 8 blocos econômicos, todos participam da União Africana, todos tentam entrar em um diálogo, mas infelizmente, tá certo? Política e religião, não vou dizer que não se misturam. A ideia é que elas se complementem, mas as pessoas acabam tendo ideias tortas e elas querem colocar a religião acima do ser social, do ser indivíduo. Isso é totalmente errado, porque se a gente parte do pressuposto em que você pode optar pela sua religião, é um direito de escolha. Tá? Você também pode optar por não ser um cidadão, mas aí você vai ter que enfrentar uma série de leis que modam a sociedade. Tá? Essa União Africana ela é fundada em 2002, ela substitui uma organização anterior, que é chamada de Organização da Unidade Africana, ou seja, ela é reformulada. Tá? E a Comunidade Econômica Africana, quais são os objetivos dela? Estabelecer uma zona de livre comércio. Qual é sempre o problema? Ó, vamos lembrar o seguinte: dentro do continente africano eu tenho 54 países, eu tenho países que não falam a mesma língua, eu tenho países em que eu tenho mais de uma moeda dentro dele, tá certo? Eu tenho países em que eu sigo, por exemplo, o dólar americano, em que eu sigo o dólar africano, mas aí dentro dos interiores eu tenho moedas de troca, tá, tradicionais. Então, qual é a problemática aqui? Eu não tenho como estabelecer uma zona de livre comércio se as pessoas não utilizam a mesma moeda. União aduaneira em relação aos descontos, tá certo? Ou seja, baixar o nível aí, dos impostos, um mercado comum e uma união econômica, onde eu tenho que ter uma moeda única. Eu admito, né, que vai ser muito difícil isso acontecer. Mundialmente falando, isso é muito difícil. Ontem um aluno do nono ano fez uma pergunta muito bacana. Não lembro quem foi, não sei se foi o Leonardo. Não, foi não. Foi o aluno Vitor, do 6º ano. Ele falou assim, Kelvin, e se a gente tivesse uma moeda, tá, única, digital, para todo mundo usar, tá, no mundo todo, né? E ele falou assim, que não fosse o Bitcoin, né, já que o Bitcoin tem um preço muito elevado. E eu falei para ele, cara, é muito difícil isso acontecer, a cultura das pessoas é diferente. Nós temos moedas aí que remontam aí a períodos seculares, tá certo? Ela vai só sendo atualizada. Então, eu não tenho como tornar toda a moeda das pessoas iguais, porque, por exemplo, o dólar não é do mesmo preço do real, o real não é do mesmo preço do euro, o peso argentino, o peso chileno, o peso boliviano não são iguais ao real. Então, se eles não são iguais, se não tem uma equidade, eu não tenho como ter uma moeda única, tá? 3 dos blocos econômicos, tá, africanos mais relevantes, e a gente já está perto de finalizar, tá? São esses 3 aqui.
Os outros países que estão em cinza não apresentam blocos econômicos, e isso é um grande problema, como, por exemplo, o principal problema que eu tenho na Somália é porque, Kelvin, você falou aí que lá na Somália existe pirataria, não é? As pessoas praticam ainda esses atos que são contra as leis, mas pensa o seguinte, não é? Tá passando lá na ponta um navio que ele pode estar carregado de alimento, tá? E você não tem mais nenhum recurso para se alimentar. Você não tem o que comer, você não tem dinheiro de forma nenhuma. Isso não é pautar, obviamente, tá, os atos dessas pessoas, mas é dizer o seguinte, olha, o governo, ele não tá mais nem aí para aquela pessoa. E aí? Ou ela vai assaltar ou ela vai morrer de fome. Tá certo? Mas ela pode procurar um emprego? Qual é o emprego? Se a indústria não é bem localizada aqui. Se a pecuária também não é bem localizada. E aí? No caso, então, o que vai depender para a gente, tá certo? É um investimento. Eu vou até ignorar aí esse áudio ligado, vou fingir que não aconteceu. Mas então, o que a gente tem que pensar aqui é o Estado pautar essas pessoas, né? Investir na economia, investir nos setores de emprego, principalmente no setor terciário, que é onde nós concentramos a maior parte dos serviços, para que essas pessoas sejam empregadas. Então, para a gente finalizar, vamos só falar desses 3 blocos econômicos, a gente abre para as perguntas. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental é fundada em 1975, tá certo? O principal objetivo é uma unificação monetária desses países aqui, é uma moeda comum para eles, para facilitar o comércio, e existem aqui 15 países integrantes, a Costa do Marfim, Cabo Verde, que eu repeti, eu não sei porquê, tá? A Nigéria, o Mali, tá? União do Magreb Árabe. A União do Magreb, ela tem uma função muito importante, mas infelizmente ainda é uma função religiosa, tá? Muitos dos países que vão estar aqui presentes vão ser países que vão ter a religião islâmica como proeminente, então vão fazer parte daquela África, tá? Que a gente chama de África do Norte. A fundação é em 89. O objetivo é a livre circulação de pessoas, serviços e mercadorias, ou seja, você vai conseguir ter uma facilidade de buscar emprego entre esses países vizinhos, vai ter uma facilidade para você encontrar isso. Uma adoção de políticas comuns, tá? Tanto em relação à atividade industrial, agrícola e comercial, e são 5 países aí os integrantes. Comunidade de Desenvolvimento da África Austral é fundada em 92, ela tem a função de promover o crescimento, o desenvolvimento econômico, diminuir os níveis de pobreza e aumentar a qualidade de vida do povo. A gente sabe, não é, que aliviar a pobreza, aumentar a qualidade de vida do povo é dar mais dinheiro, e são pouquíssimos os países que fazem isso. Não pensem que o Brasil, com o auxílio emergencial, ele está te dando dinheiro. Não, ele não está. Tá? Certo? Esse dinheiro ele vai ter que retornar para a nação. Como? Impostos vão ser criados. Tá certo? Não pense que o Brasil ele foi bonzinho. O pessoal está passando fome, necessidade. Eu vou aqui dar um auxílio emergencial para que essas pessoas não morram, né? Mas lá na frente isso vai ser cobrado. E nós, né? Nós, de maneira geral, vamos pagar bem mais caro do que esse valor, né? Esses $1.000 que foram dados para as pessoas. Desenvolver valores políticos, sistemas e instituições comuns, tá? Muito difícil isso acontecer. Promover a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável. E aí, né, a ideia em si é erradicar a fome, a miséria e a AIDS das regiões, já que algumas dessas regiões concentram os maiores números, tá certo? Como, por exemplo, a África do Sul, Moçambique e Tanzânia, tá? Eu acredito que seja isso em relação aos principais aspectos econômicos. Eles vão cair na prova bimestral de vocês, tá certo? Eu vou abrir aqui agora 5 minutinhos para a gente fazer o nosso plantãozinho de tirar as dúvidas em relação ao conteúdo, tá? Se vocês não tiverem dúvida, vocês já podem ir saindo.